Olá, eu me chamo Cristiane Crispim, tenho hoje 39 anos e vim aqui contar o meu testemunho, uma parte muito difícil que eu passei na minha vida. Gente, no ano de 2020, naquele momento de pandemia, o qual estávamos todos passando por aquela situação, eu fazia regularmente, assim, nossos exames que toda mulher faz. Então, o que ocorre? No ano de 2020, no mês de agosto, eu não quis fazer o preventivo, porque naquele momento eu não queria ir para clínicas, nem hospitais, nada disso, por causa da pandemia. E assim como estava tudo bem comigo, né? Não tinha nenhum problema com a minha saúde, eu deixei que os dias se passassem mais um pouco para poder ir ao médico. Então eu até marquei a consulta para o início de novembro, né? E naquele tempo me ligaram dizendo que a médica não iria atender por motivos pessoais e me remarcou para o final de novembro daquele ano de 2020. Mas ali, antes da consulta, por dia 17, eu tive um sangramento anormal e eu fui parar no pronto-socorro. Desse pronto-socorro, o médico me pediu que eu procurasse um ginecologista para fazer os procedimentos, né, cabíveis àquela situação. Então, assim eu fiz. Só que primeiro eu fui lá, eu fiz o meu exame, ao qual a médica viu uma irregularidade. E ela mandou que eu falasse com o meu médico ginecologista. Bom, assim eu fiz. Fui ao médico ginecologista, mostrei meus exames para ele. Ele disse que me passou uma medicação e daquela medicação ele disse para mim fazer 2 exames e retornasse a ele. Eu fiz. Um dos exames eu não pude fazer, porque devido ao sangramento não foi possível fazer o procedimento. E o Papa Nicolau eu fiz, né, conforme o pedido dele. Quando saiu o resultado, o Papa Nicolau estava normal, não tinha alteração. O outro exame não tinha sido feito. Cheguei a ele, mostrei a ele, ele disse: tá ótimo. Eu falei: doutor, mas o médico não conseguiu fazer o exame. Ele pediu aqui que era bom fazer uma biópsia. O médico falou: não há necessidade. Simplesmente ele passou para mim aquela pomada que toda mulher usa, né? Independente do caso, né? Uma inflamaçãozinha e tal, passa aquela pomada. E ele disse que eu poderia ir para casa. Tava tudo tranquilo. Eu perguntei para ele se eu precisava de me preocupar e ele disse que não, que estava tudo sob controle, eu podia dormir em paz. Só que os dias foram se passando, aquele sangramento foi aumentando e eu não sabia mais lidar com aquela situação. E me mandaram procurar um endocrinologista, que poderia ser distúrbios hormonais. Então, bem, eu fui. E ali eu fiz alguns exames de sangue e constatou que eu estava com os hormônios desregulados. E foi passando medicação. E a cada vez que eu tomava aquelas medicações, mais o quadro de sangramento piorava, mais complicação eu tinha, mais internamentos, mais emergências para conter aquele sangramento todo. E eu tomei essa medicação por orientação médica por 3 meses. Até o ponto que estava insustentável a situação. E eu, por conta própria, resolvi procurar um outro ginecologista, que era porque aquela situação não estava normal.
Então foi quando eu voltei lá para fazer uma outra transvaginal. Então, a mesma médica que tinha feito antes, vendo aquela imagem, ela perguntou para mim: "Você não se tratou?" Eu disse a ela tudo o que tinha ocorrido. Então, o que ela fez? "Você precisa de um ginecologista urgente." Mas ela não me disse nada, gente, do que estava acontecendo. E dali, então, no mesmo local, no mesmo hospital, uma ginecologista me fez um toque e disse: "Você tem que ir para emergência urgente." Naquele dia eu dei entrada a um hospital sozinha, não podia, por causa da Covid, não podia ter nenhum acompanhante. E ali começou uma história muito dramática da minha vida. Então ali eu já fiquei internada para passar por séries de exames, né, que eu teria que passar para ver o que era aquilo, aquela situação toda. Já fiquei internada. No dia seguinte, eu fui, outra médica fez todos os exames novamente e uma senhora disse assim: "Isso é um tumor." E a outra médica dizia: "Talvez um mioma parido." E a senhora disse: "Não, isso é um tumor." Mas eu já estava muito fisicamente debilitada por devido ao sangramento e devido a todo aquele processo, né? Então, ali internada, a médica falou pra mim: "Você vai tomar sangue e depois você vai pra casa e a gente vai coletar pra biópsia, mas fique confiante que não vai ser nada sério." Assim foi feito. Eu fui pra casa, coletaram 15 dias para o resultado da biópsia. Enquanto isso, sangramento, tomando medicação, né, para conter o sangramento. Os dias se passaram e eu peguei o resultado para levar para o médico. Naquele dia, sozinha. Meu esposo não podia entrar comigo por causa da Covid, então nunca podia entrar acompanhante nas consultas médicas, né? E ali então eu vi pela cara da atendente que abriu meu exame, eu notei que tinha alguma coisa errada. Então, quando o médico abriu, mandou chamar outra pessoa, outro médico. E eu, diante daquela situação que ninguém não me dizia nada, eu olhei pra ele e falei assim: "Doutor, pode falar." Aí ele disse assim pra mim: "É câncer, mas é tratável." Foi o que ele me disse. Então eu não tive nenhum tipo de reação. Pra falar a verdade, eu não tive nenhum tipo de reação. Simplesmente, eu com a máscara, uma lágrima rolou aos meus olhos. E ali mesmo eu já fiquei diante, saí e fui para falar com uma outra pessoa pela qual ia me encaminhar para um hospital para tratamento contra o câncer. E naquela situação toda, eu não sabia nem o que estava acontecendo. É como eu fiquei, não sei explicar. Fiquei sem chão, não sei explicar. Anestesiada talvez, porque eu nunca tinha pensado na minha vida passar por uma situação dessa. Eu nunca pensei na minha vida em ter câncer. Na minha família nunca tinha tido câncer.
Então aquilo para mim era tudo muito estranho. E como se diz, a gente nunca acredita que acontece com a gente, não é isso? Então, naquele mesmo dia, eu nem pude sair do hospital, porque ao sair daquela consulta, ainda no pátio do hospital, eu tive uma hemorragia muito grande, a qual eu não pude. Eu me internaram novamente, e aquele sangue muito difícil de ser contido, e medicação, eu ali com vários médicos me observando, tentando estancar aquele sangue, e eles não estavam conseguindo. E eu tive as amigas muito boas que foram até mim para me ajudar, para ficar comigo naquele processo. Então, naquele dia eu passei a noite ali naquele hospital, e que no outro dia eu seria transferida para o Hospital do Câncer, aonde começaria o meu tratamento. Dormi naquele hospital, não esboçava nenhum sentimento, porque nem eu sabia o que estava acontecendo. Eu não tinha nenhum tipo de reação. Então, no dia seguinte, eu fui, dei entrada logo cedo, dei entrada nesse hospital, a qual o médico explicou que o tumor já era muito grande e eu não poderia perdão, que eu poderia fazer cirurgia de imediato, porque quando o tumor está com um certo tamanho, não se pode fazer cirurgia de imediato, porque a gente corre risco, né? Então, o meu esposo ficou muito preocupado, porque saberia o tanto que um tratamento contra o câncer, ele desgasta a pessoa fisicamente. Eu sempre fui uma pessoa muito magrinha, eu pesava pouco peso, né? Nessa época eu pesava 53 quilos, que era o meu peso. Então ele ficou preocupado e perguntou para o médico se não era melhor eu passar pela cirurgia direto, porque sabia que o tratamento era muito puxado. Mas o médico disse que não tinha jeito, porque o tamanho que estava o tumor, não tinha como. Gente, no primeiro exame o tumor era 2 e pouquinho. No segundo exame era 7 e pouco. Cresceu muito nesses 3 meses, devido àquela medicação que eu tomei, devido àqueles hormônios, né, que eu passei a tomar. Então, foi assim um sucessivo erro médico, né? Houve uma negligência de um médico, houve a negligência de outro médico que viu os exames e ninguém se atentou para que poderia ser câncer, né? E câncer, quem tem câncer não pode tomar hormônio. Na época eu li na bula do remédio que eu estava tomando, mas eu não sabia que eu tinha aquela doença. Então eu tomei aquela medicação sem conhecimento mesmo, né? Então ali começou o meu tratamento. Deus usou anjos aqui na terra e eu comecei o tratamento naquele dia que eu passei pelo médico, o oncologista. Na mesma manhã eu já fui para outro hospital, a qual já dei entrada para no outro dia
eu já estava fazendo os exames necessários, as tomografias necessárias para poder iniciar o tratamento contra o câncer. Gente, por diversos dias da minha vida, eu acordava e não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo. Porque eu nunca esperei na minha vida passar por aquilo. Eu acordava e pensava, será que eu estou tendo um pesadelo? E tudo vai voltar ao normal. Mas não. Aquilo estava acontecendo. Era real. Então, eu tomei a decisão que eu seria forte e que eu passaria pelo processo. E quem me daria força seria Deus. Deus daria força para me passar por toda aquela situação. E assim foi feito. Eu iniciei o tratamento com muita força, com muita garra, com muita esperança, com muita fé que tudo ia passar. Que tudo ia passar. E que eu viveria dias maravilhosos da minha vida, da minha existência. E ali eu fiz 33 sessões de radioterapia. Ali eu fiz 6 sessões de braquiterapia e eu fiz 6 sessões de quimioterapia. Então, durante o ano de 2021, até agosto de 2021, eu estava fazendo tratamento contra o câncer. Eu tive muito resultado, graças a Deus. Deus em primeiro lugar na minha vida. O tratamento foi sucesso. Eu não tive sequelas no tratamento da radioterapia. No início eu estava muito fraquinha, né? Mas era por causa da anemia. Então, quando eu tomei bolsa de sangue, e ali eu tive vida novamente, né? Então, no tratamento em si, eu não fiquei debilitada, né? A quimioterapia era uma sessão de uma vez por semana, toda sexta-feira. Mas eu conseguia fazer todas as minhas atividades domésticas, de casa. Eu vivia a vida durante o tratamento, podemos dizer, normal, né? Eu me alimentava até normal, porque eu não sofria com muitos enjoos, porque além de eu ter as medicações para isso, para conter o enjoo, eu também tomava, eles davam para minha cápsula de gengibre, que era para controlar todo aquele enjoo, né? Todo aquele processo. Então, assim, eu fui fazendo todo o procedimento, eu fui fazendo de acordo os médicos orientavam, o tratamento orientava, né? Então, ali eu fiz tudo dava, a médica dizia que resposta imunológica boa, mas desde o início, gente, quando eu descobri, eu mudei toda a minha alimentação, né? Eu fui atrás de informação, eu fui atrás de estudos, de uma alimentação mais saudável. Ali os médicos me orientaram, né? Nutricionistas me orientou que eu não deveria comer nada industrializado, nada industrializado, nada de embutidos, alimentação mais saudável possível, ter uma boa noite de sono, né? Para tudo isso ajudar no tratamento. Então, assim, gente, eu fui fazendo tudo, mas é tudo mesmo. Tudo que eu pensava que era bom para minha pessoa, para minha qualidade de vida, assim eu fazia, né? E eu trabalhava muito a minha cabeça, o meu emocional, para mim não me abalar com aquela situação. Quando vinha informações ruins de pessoas que tinham vindo a óbito, e as pessoas chegavam em mim, é porque a pessoa morreu de câncer, e eu não queria, eu não deixava que essas coisas entrassem no meu coração,
E eu cria na palavra do Senhor, né? Eu cria que Deus era um Deus de milagre, Deus é um Deus de cura, Deus transformava toda a situação. Então ali eu colocava no meu coração dia após dia toda as maravilhas de Deus, toda a palavra de Deus eu colocava para dentro do meu coração. E eu tinha muitos amigos, parentes, familiares, todos, que oravam por mim, que intercedia por mim nessa jornada, né? Então tudo isso me dava muita força para passar por todo o processo. Então, o processo não foi pesado, foi até tranquilo, porque às vezes eu era tão dinâmica que chegou dias de eu fazer tratamento e eu cheguei em casa como uma goiana raiz, eu tava com vontade de comer pamonha, eu fui lá fazer as minhas pamonhas, em pleno tratamento. Então, assim, Deus foi muito bom e eu pedia sempre a Deus para me dar força para passar por aquele processo, né? Quando eu fui fazer as sessões de braquiterapia, que já é uma sessão que a gente faz mais no final do tratamento, eu pedi a Deus, porque o médico dizia que dói muito, muitas mulheres têm problema com isso. Então, antes de eu entrar na sala, eu levantava as mãos para o céu e eu pedia a Deus misericórdia, que aquele tratamento eu não queria sentir dor, que Deus me ajudasse. E em todas as sessões eu nunca senti dor. Gente, eu vi mulheres saindo lá de dentro chorando pela dor que elas sentiam. Eu nunca senti nenhuma dor. Eu nunca senti. Eu nunca senti. Nessas sessões eu nunca senti nenhuma dor. O médico um dia disse se estava tudo bem, eu disse que estava tudo bem. A enfermeira disse para ele que eu não sentia dor, ele perguntou qual era meu segredo e eu respondi para ele que era Jesus. Então, assim, eu sou grata a Deus por tudo. Então, na última semana de quimioterapia, eu tive uma queda na imunidade. Senti um estado febril, fui no hospital, fiz os exames e deu que eu estava sem imunidade. Gente, minha imunidade, ela zero. Eu fiquei sem imunidade nenhuma. E eu fiquei internada por causa desse procedimento. Para fazer, né? Ali eu tomava as injeções, que era para aumentar a minha imunidade. E então, naquele dia, quando eu cheguei naquele hospital, no quarto que eu estava, veio a óbito uma moça. E aquilo, eu imaginei que eu tive uma realidade muito mais próxima quando você está numa emergência e de hospital do câncer, como é um lugar de muito sofrimento. E ali sofre muitas pessoas, familiares e tudo, porque tem muita perca, né? E eu vendo aquela situação daquela moça tão jovem, na minha mesma idade que a minha, eu vi como o câncer é devastador. Mas mesmo assim, eu olhei para Deus, fitei os olhos no Senhor, para não deixar que nada descesse para o meu coração. E assim eu fiz. Fiquei 2 dias internada naquele hospital e tomei alta. E na semana seguinte eu terminei o tratamento com a quimioterapia e a radioterapia. Fiz todas as sessões e braquiterapia. E quando no meado de agosto de 2021, eu fiz todo o tratamento. E em novembro de 2021, eu fiz a cirurgia para fazer a esterectomia, né, que é tirar tudo. Ali eu fiz a cirurgia, com a graça de Deus, uma cirurgia muito bem sucedida, uma cirurgia, graças a Deus, ocorreu tudo bem. Eu tive alta, né, com 2 dias, saí do hospital, vim para minha casa, ficar com a minha família e tive uma boa recuperação. E aí vem-se os acompanhamentos, né?
porque a gente é acompanhado por durante 5 anos, né? Então, eu fui fazendo toda a minha revisão e tá tudo certo. Então, eu venho dizer o quê? Que Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus me ajudou. Deus me sustentou. Me deu forças à minha família, a meu esposo, para enfrentar esse problema junto comigo. Porque muitas das vezes a gente precisa de um abraço, de um apoio familiar para passar por essa situação. É fácil? Não é fácil. Mas eu me apegava com Deus todo momento da minha vida. Eu ouvia muita palavra do Senhor, porque lá na palavra dele diz, né? Buscar Ele na hora da aflição. Então eu buscava, eu preenchia, eu declarava que eu sou curada, sou sarada. O Senhor me sarou, o Senhor me curou. E assim, graças a Deus, eu venci. Eu venci com a força de Deus, com Deus no meu coração, com Deus na minha vida, todos os momentos. Porque Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. A palavra dele diz que ele é bom. Deus é bom. Recentemente eu fiz os exames porque diante de tudo isso, logo após, né, foi em março de 2022, eu tive uma complicação devido ao tratamento. Infelizmente, devido à radioterapia, eu tive uma fístula, né? Uma fístula é um rompimentozinho, um buraquinho no canal ali da bexiga, né? E eu estou ainda em acompanhamento médico por 2 motivos, que o tratamento é só durante 5 anos, e da fístula. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel e tudo isso, o mais rápido possível, terá fim, né? Porque Ele é fiel, o meu Deus é fiel. Eu creio, eu confio nele, que tudo Ele fará, né? Na sua devida hora. Os meus exames, recentemente, eu fiz esse mês agora de agosto de 2023, que eu faço de 6 em 6 meses, né? A ressonância magnética. E recentemente eu fiz tomografia de tórax e tomografia de abdômen. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, estou limpa, né? Estou limpa. O pulmão tá limpo, o abdômen tá todo limpo, graças a Deus, a pelve tá limpa. Estou sarada para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo e declaro isso na minha vida, todos os dias de minha vida, até o fim da minha vida. Estou no processo para uma nova cirurgia, né, a qual já fiz alguns exames, para fazer uma nova cirurgia para a fístula. Mas estou muito bem, graças a Deus, porque Deus é bom. Eu quero dizer para você que Deus é bom. Deus é bom. Ele me sustentou e tem me sustentado todos os dias, porque Deus é bom. Eu digo para você que está me ouvindo, Deus faz a parte dele e eu faço a minha. Como assim, Cristiane? Deus faz a parte dele e eu faço a minha. Porque também cabe a mim cuidar do meu corpo, cuidar do meu emocional, para mim ter um equilíbrio diante da situação, do meu tratamento, da minha recuperação. Então, eu mudei o meu estilo de vida, né, com a alimentação, porque Deus diz lá na palavra dele que nós devemos cuidar do corpo, da alma e do espírito, né? Então eu passei a mais cuidar do meu corpo no sentido da minha alimentação. Eu aderi a essa alimentação mais saudável desde
desde o diagnóstico. Então, eu mudei muita coisa mesmo. E digo para você que está aqui ouvindo o meu testemunho, né? A grandeza de Deus, o que Deus fez na minha vida, o milagre que Deus fez na minha vida. Eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. Porque Deus é bom. Deus é bom. Ninguém nunca vai tirar da minha cabeça que Deus é bom. Às vezes passamos por situações, provações, né? Que a vida é coisas da vida. Mas que Deus é bom, é bom. Ele é bom. Então Ele está na minha vida, Ele está na sua vida. Basta você crer, você acreditar no milagre, acreditar em Deus, né? Eu sou muito feliz hoje. A minha vida hoje tem outro sentido. Outro sentido. Eu olho hoje para as pessoas hoje com uma outra visão. Eu olho para o meu próximo hoje com outros olhos. Eu digo hoje que eu ainda sou uma pessoa melhor do que antes, né? Então, graças a Deus por essa chance que Deus me deu. Eu me considero uma nova vida, um novo nascimento, ressurgir novamente. Então, graças a Deus por tudo isso, pela essa oportunidade que Deus me deu. Então, aqui é a minha história. Em breve voltarei para contar o restante dessa história, né? Com um final feliz, sempre, porque Deus é bom. E deixar uma palavra para você. Deus é bom. Somente creia. De como Ele vai fazer e como Ele faz, não cabe a nós. Só confia. Porque Deus é bom o tempo todo. Eu agradeço por você ter ouvido o meu testemunho. Eu agradeço a Deus, gratidão a Deus por esse dia que Ele fez. E eu sou muito grata, eu sou muito feliz, eu sou muito realizada. Hoje eu agradeço a Deus pelos mínimos detalhes, pelas mínimas coisas que eu possa fazer hoje. Porque você só dá valor nas coisas quando você perde elas. Então, quando eu não poderia imaginar que eu viveria aquilo, e quando eu vivi aquilo, era um pesadelo. Mas hoje, eu olhando para trás, eu tento tirar lições de tudo aquilo que eu passei. Eu lembro que quando eu não podia fazer os meus serviços domésticos, pelo problema, ou por estar no leito do hospital, ou por estar cirurgiada, hoje eu dou graças a Deus. Da hora que eu acordo, eu agradeço a Deus por aquele dia. Hoje eu sou grata a tudo. A um sorriso, a um amigo, a uma visita. Eu sou mais grata à vida. Então, gratidão é o que eu tenho a Deus, ao universo, por eu estar aqui. E gratidão pela sua vida. E gratidão sempre. E obrigado por tudo. Fique com Deus na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Inscreva-se no canal, deixe seu like.